Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos para a nossa disciplina de português, tá bom? Vamos lá, vamos começar com notações léxicas, né? Notações léxicas são sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia das palavras, tá? Vamos começar pelo acento agudo. Acento agudo abre o som da vogal e indica a sílaba tônica. Herói, café, jacaré. Se não fosse o sinal, ia ficar jacará, café, né? Então, vou repetir aqui para você saber a importância dos acentos que tem que colocar. Não devemos esquecer o acento, é só prestar atenção. Notações léxicas são sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia das palavras, né? Acento agudo abre o som da vogal e indica a sílaba tônica. Tônica quer dizer forte. A sílaba forte da palavra herói, café, jacaré, né? E o acento circunflexo fecha o som da vogal e indica a sílaba tônica. Pêssego, lâmpada, Zelândia. Pode observar a pronúncia que é desse jeitinho. O tio indica o som nasal das vogais, ó. Mamãe, limão. Pode prestar atenção, por isso que se chama nasal, porque a gente mexe aqui com o nariz, ó. Indica o som nasal das vogais. Mamãe, João, limão, não é, gente? O hífen, sinal de união, é usado para indicar os substantivos compostos, ligar pronomes oblíquos a verbo, e também usado para separar sílabas quando mudamos de linha, né? A gente escreve cadeira, aí não vai dar naquela linha, a gente coloca o tracinho e continuamos a palavra na outra linha, tá certo? Reco-reco, abraça-me, Recife, São Paulo e mais, né? E o cedilha, né? Sinal que se coloca embaixo da letra C, antes de A ou O ou U, para lhe dar o som de S, né? O embaraço, taça, palhaço. Se não fosse cedilha, ia ficar embaraco, taca e palhaco, né? Fica sem sentido, a gente não saber o que era. Então, precisamos usar o cedilha no O, no A ou no U. Palhaço, embaraço e taça. E outras palavras mais, coração, né? Sílaba tônica, sílaba forte, né? Ó. Leia em voz alta as palavras abaixo, observando as sílabas de destaque. Vamos lá, dançar, cinema, pêssego, tá bom? Observe que as sílabas destacadas são pronunciadas com mais força que as outras da mesma palavra. Ó, dançar, cinema, pêssego, tá bom? A sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra chama-se sílaba tônica, tá certo? A sílaba tônica pode ocupar três, né, posições na palavra, de acordo com a sua posição. As palavras com mais de uma sílaba se classificam em oxítona. O que são palavras oxítonas? São palavras em que a sílaba tônica é a última, ó. Provar, café, balhar. A sílaba forte é a última. Paroxítona são palavras em que a sílaba tônica é a penúltima, ó. Penúltima. Espelho, onça, caderno, tá certo? Proparoxítona são palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Vamos aos exemplos: satélite, médico e matemática, tá bom? Tipos de frases, gente. O que é frase? A tia sempre fala isso. Frase é o conjunto de palavras que expressam um pensamento, ou seja, que formam o sentido completo. Não adianta eu escrever um monte de palavras sem sentido, tá bom? Então, frase é o conjunto de palavras que expressam um pensamento, ou seja, que formam um sentido completo. Exemplos: ela tem dentes saudáveis. Frase afirmativa, está afirmando alguma coisa. Não acordamos cedo amanhã. Não vamos acordar cedo amanhã. Significa o quê?
Frase negativa, está negando alguma coisa, está negando que eles não vão acordar cedo amanhã. Você gostou do filme? Frase interrogativa, contém uma pergunta. Você gostou do filme? Né? Que gato lindo. Frase exclamativa, indica admiração, alegria, dor, espanto e susto. Fique aqui. É a frase imperativa, indica ordem ou um pedido. Tá bom? Vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Sinônimo e antônimo. Vamos ver a diferença. Sinônimo são palavras que têm significados parecidos. Gordo, obeso, tá? É a mesma coisa. Longe, distante, também é a mesma coisa. Lento, devagar, também é a mesma coisa. E o antônimo são palavras que têm significado oposto, contrários, tá? Ó, baixo, alto, alegre, triste, limpo, sujo, né? Ao contrário, tá certo? Substantivo próprio e comum. Olha, vocês, no substantivo próprio e comum. Tem aluno que escreve seu próprio nome com letra minúscula, gente. Por isso que a tia colocou também aí, ó. Nome próprio, vamos lá. Substantivo próprio e comum. Substantivo é a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir, tá certo? Substantivo próprio refere-se a um ser particular. É escrito com a letra inicial maiúscula. Olha os exemplos, ó. Pernambuco, Maria, Francisco, José, Eduardo. Vamos escrever nossos nomes, nomes de colégio, nomes de empresa, nomes de rua. É nome próprio, tem que ser escrito com letra maiúscula. Substantivo comum. Substantivo comum refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie. É escrito com a letra minúscula. Cachorro, casa, circo, elefante, animal, enxame e outros mais, tá certo? Adjetivo. Adjetivo é a palavra que tem função de iniciar características, qualidades ou estado do substantivo. O grau superlativo, eu escolhi esse daí para vocês, tá? Para entender. Do adjetivo, indica a qualidade e sua maior intensidade. Formamos o superlativo absoluto sintético, juntando aos adjetivos as terminações íssimo, ílimo e erme, tá bom? Formamos o superlativo absoluto analítico. Tem o sintético analítico. O sintético termina nessas seguintes terminações. O analítico, juntamos aos adjetivos as palavras muito, bem ou mais, e tem outras mais aí, tá certo? Vamos ver aqui os exemplos. Aumente seus conhecimentos aprendendo esse superlativo, ó. Foi esse daí que eu coloquei no TD de vocês, para vocês fazerem bem direitinho. Ágil, agilíssimo. Fácil, facílimo. Grande, grandecíssimo. Agradável, agradabilíssimo. Antigo, antiquíssimo. Pequeno, pequeníssimo. Hábil, habilíssimo, amigo, amicíssimo ou amiguíssimo, né? Agora vamos para a pontuação. O que é pontuação? É um emprego de sinais gráficos, né? Que auxiliam a compreensão da leitura. Já pensou um texto sem ponto, sem vírgula, sem, se for os personagens falando sem travessão, não é? Vamos lá. Os sinais de pontuação são ponto final. O ponto final indica o fim de uma frase. Tá? Ó, precisamos de um rei. Ponto final. Vírgula. Pode indicar uma pequena pausa, separando palavras e frases. Muito bem, Romão. Não é? Olha, uma pequena pausa, né? Ou então, uma enumeração. Por exemplo, mamãe foi à feira, comprou mamão, maçã, laranja e legumes. Não é? Do que se não fosse a vírgula, mamãe foi à feira, comprou mamão, laranja, uva, aí fica tudo, né? Tudo embaraçado. Então, a pontuação é para auxiliar a compreensão da leitura, tá? Vamos seguir com ponto e vírgula. Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula, tá? Ó, exemplo. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida, tá bom? E o travessão serve para introduzir a fala de alguém no texto, né? Ó, mimoso, vendi tudo que tinha e dei aos pobres.
né? O travessão aqui, ó, tá bom? 2 pontos. Emprega-se para indicar uma citação explicativa, né? 10 gatos foram selecionados. O Romão, o Mimoso, o Bichano, né? Foram selecionados aí. Aí lá vai o Romão, o Mimoso, o Bichano, o Gato de Botas, o Gato Nhundo, o Mateus, o Guarda Noturno, o Pisano, né? Telhados, né? O Pisa Telhados, o Professor e Sete Fólogos, né? O que vai se mencionar, né? O que vai se mencionar, tá bom? Então, ó, uma citação explicativa. Aqui tá explicando que 10 gatos foram selecionados. Aí aqui o nome dos gatos, tá bom? E o que vai se mencionar? Exemplo, todos muito bem apoiados, tá bom? Agora vamos para os artigos definidos e artigo indefinido. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. O artigo pode ser definido o, a, os, as. E o artigo indefinido uma, uns, umas. Tá? Exemplos, ó. Beatriz sonhava com o mundo desconhecido, né? Aqui, artigo indefinido. Cibele é uma criança muito educada, também é artigo indefinido. O sol estava muito forte, está aqui o sol, artigo definido, né? O ó, ok? Já estão com o TD na mão? Palavras com M e N. Ah, isso tem muita dúvida. Gente, ó, nós escrevemos o M só o antes de P e B. Antes de P e B, deve se escrever a letra M. M de Maria, tá? Então, antes das outras consoantes, usa-se o N. As letras M e N, ó. As letras M e N também podem ser usadas no final de palavras, tá? Ó, vamos aqui, tempo, ó, o M, P, né? E bomba, B, ó. M, escrita antes de P e B, usa-se o M. Descanse, S, né, o N, onde, aqui também o N, ó. Antes de outras consoantes, usa-se o N. É só lembrar que só escreve M antes de P e B, tá certo? Não esqueçam. Agora, o ar com H e o ar sem H, isso aí foi recente, lembra? Ar com H é uma forma do verbo haver, também estudamos isso aí, no sentido de existir impessoalmente. A indica tempo presente ou tempo decorrido, né? Ó, há 30 minutos, há 30 alunos na escola, está dizendo que, ó, indica tempo presente ou tempo decorrido, tá certo? Há 30 alunos na escola, está dizendo que há 30 alunos na escola. Há dias não vejo. Há 5 anos que não falo com a tia Beth. Há muito tempo que você não vem. Então, indica o tempo presente ou tempo decorrido que já passou. Tá certo? Passado. Agora, o a sozinho é uma preposição e é usada para indicar o tempo futuro ou distância. Por exemplo, viajarei daqui a 15 dias, né? Daqui a 15 dias eu vou viajar. Minha escola fica a 2 quadras daqui, que é a distância, né? Quero viajar daqui a 2 dias. A casa de Carla fica a 2 ruas da escola. Então, o ar com H, né, indica o tempo presente ou passado. E o ar sozinho indica o tempo futuro ou distância. Não esqueça essa regrinha e pronto, está tudo resolvido. Atividade de casa, realizar o TD de recuperação para a nota final do bimestre e entregar até o dia 23 com a tia Cristina. Tá bom? Beijos, tchau, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que tudo seja diferente, né? Tchau!